E hoje vamos falar aí de assuntos extremamente relevantes, assuntos bombásticos, podemos dizer assim, né? Toda a dinâmica que envolve a questão política brasileira e os reflexos nos mercados, né? A gente vê que aqui no Brasil tem muita coisa acontecendo e a Bolsa Brasileira aí fazendo máxima histórica. Nos Estados Unidos, né, a questão econômica se deteriorando e isso tem reflexo direto na curva de juros americana e também, né, a gente vai falar do ouro que tem surpreendido máxima histórica atrás de máxima histórica, e a gente vai tentar entender um pouquinho dos motivos disso e o que esperar um pouco do futuro. A gente vê aqui uma expectativa de finalizar o ano de 2026 em 12,64 e o nosso primeiro corte de juros provavelmente deve acontecer entre a última reunião do ano e a primeira reunião de 2026. Mas por que isso, né, pessoal? Acho que é importante a gente falar da questão da turbulência política brasileira e a iminência de uma recessão à frente. E a gente vê também, né, que essa dinâmica de incentivo econômico que o governo vem patrocinando aí ao longo dos últimos tempos tem dado aí um efeito rebote, né? Ele não tem conseguido estimular a economia como o prometido e ao mesmo tempo, né, tem criado déficit mais déficit e quando os déficits se acumulam, né, isso tem um caráter aí muito negativo para a economia, podendo aí gerar um caráter recessivo. Então, a taxa de juros real brasileira é uma das maiores do mundo, e isso tem um caráter recessivo forte. Então, esse eventual, né, corte de juros à frente provavelmente vai vir com um caráter de reestímulo econômico, olhando principalmente, né, para um ano eleitoral que a gente vai se encontrar no ano que vem. Então, um dos sinais, uma dessas questões que realmente coloca o Ibovespa nessa trajetória de alta é, né, o enfraquecimento desse governo e a iminência, né, não digo a iminência, mas a grande probabilidade de uma troca de governo, provavelmente na próxima eleição. Então o mercado sim está precificando e está insatisfeito, né, com o atual governo. Então não tem mistério e isso tem refletido no preço da nossa bolsa. Porém, esse otimismo, essa melhoria no cenário, tudo isso que pode acontecer, pode ser negativo para a moeda do ponto de vista do fechamento da taxa de juros real. Então, um movimento de retroalimentação pode, né, fazer uma reversão disso de forma muito rápida. Então, vamos ficar de olho aí, porque atualmente, sim, no curto e curtíssimo prazo, a nossa moeda tem uma perspectiva de valorização, né, ou seja, o dólar cair aqui no Brasil. A economia americana está se deteriorando e a gente pode estar vendo aí o final aí de um grande ciclo, talvez um dos maiores ciclos de alta da história, né, em termos de expansão econômica americana, né, não olhando só para o mercado acionário, mas olhando para a economia como um todo.